sou a Felícia Fleck e sou contadora de histórias. Contar histórias não é apenas para mudar o mundo ou para mudar as pessoas, mas é para também fazer com que nem o mundo e nem as pessoas nos mudem. Contar histórias é um jeito de enriquecer o mundo interno, de valorizar as identidades, de reconhecer que as diferenças são sim importantes e que cada um é de um jeito. Todos nós temos as nossas particularidades, as nossas singularidades, o nosso jeito de ser. E quando eu conto uma história, eu posso encontrar nos olhos do outro, nos ouvidos, no coração, essas singularidades, essas coisas que nos fazem tão particulares e tão únicos nesse mundo. Eu acredito sim que muitas vezes a gente pode transformar o mundo e a gente pode também ajudar o outro a se transformar a partir das histórias. Porque todos nós temos necessidade de sonhar, de fabular, de imaginar outros mundos, de sair às vezes um pouco dessa realidade do dia a dia, do cotidiano, que às vezes é tão difícil, não é verdade? Às vezes nos deixa tão apreensivos. E a gente pode, a partir das histórias, a partir dos personagens, a partir dos enredos que as histórias vão nos trazendo, a partir dos desafios e também das soluções que os personagens encontram, a gente pode vislumbrar outros mundos, a gente pode vislumbrar outras possibilidades para as nossas dificuldades. A gente pode encontrar o outro e encontrar a si mesmo nesse processo. Quando contamos e ouvimos histórias, a gente pode entrar em contato com esse lado lúdico, com esse lado da brincadeira, que é tão importante no dia a dia. A gente pode ativar e reativar as memórias, tanto as nossas como as memórias coletivas também, e ampliar mesmo a nossa capacidade de imaginar, de sonhar, de estar presente nesse mundo. Tem um artista, que é o Modigliani, que ele fala que o real dever do artista é salvar o sonho. Eu acho que isso inclui os contadores de histórias. O real dever do contador de histórias é salvar o sonho, é reativar o sonho, é ajudar os outros a também entrarem em contato com seus próprios sonhos. E eu gosto tanto de contar histórias que eu acabei me tornando uma contadora de histórias profissional. Eu devo a isso a muitos motivos. Um deles é que quando eu era pequena, eu ganhei muitos livros dos meus pais. Eu gostava muito de ler. Era uma boa leitora. Além dos livros, também lia muitos gibis. Desse contato e desse presente dos meus pais, que claro, além de me dar os livros, também liam os livros para mim. E eu também convivi muito com os meus avós. E com eles, eu escutava histórias que a gente chama de histórias de boca, que daí não eram histórias de livro, mas eram histórias de vida, eram pequenos contos, músicas e esse rico arsenal que a gente chama da tradição oral. Pegadinhas, adivinhações, provérbios, ditados. Uma coisa que meu avô muito me perguntava e que me deixava muito irritada quando eu era pequena era assim: o que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Outra pergunta que ele fazia bastante era: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? E eu acho que esse convívio todo e esse convívio sempre muito afetivo com o mundo das histórias me inspirou a me tornar uma contadora de histórias. Na adolescência, quando eu tinha assim uns 14, 15 anos, eu era muito tímida, muito quieta. E aí era um pouco mais difícil. Vocês devem saber, alguns de vocês talvez sejam assim também, né? Pois é. Aí um pouco mais tarde, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei o primeiro curso de contação de histórias, e foi um desafio enorme, porque como eu disse para vocês, eu era muito tímida. Eu tinha vergonha, gente, até de perguntar assim que ônibus que eu tinha que pegar.
Não era fácil não. Mas aí, à medida que eu fui fazendo esse curso de contação de histórias e fui também exercitando, foi ficando um pouco mais fácil. E é assim, né? Tudo que a gente vai exercitando, a gente vai também aprimorando. Aí, logo depois eu entrei para a faculdade e fiz o curso de biblioteconomia. Nesse curso de biblioteconomia tinha uma disciplina que a gente ia contar histórias para as crianças no hospital. E essa foi uma experiência muito bacana. Aí, com esse contato com as crianças e mais ainda com as histórias, eu percebi que era o que eu queria fazer, que era o que eu queria me aprimorar. Aí fui buscando outros cursos, fui fazendo também alguns cursos de teatro, de canto, e tudo isso foi me ajudando a compor essa contadora de histórias que eu sou hoje. Fazem 16 anos que eu sou contadora de histórias profissional, que eu vivo disso. Eu também segui a carreira acadêmica, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sempre pesquisando sobre esse universo tão lindo, tão rico, que é a contação de histórias. Contei histórias, gente, nos mais variados lugares. Contei histórias em livrarias, em feiras do livro, em escolas, que é um lugar que eu atuo bastante. Contei histórias já em fábricas, em empresas, até em igreja. Já contei história em hospital, já contei história na praça pública. Todo lugar é lugar para a gente contar e ouvir histórias. Todos gostam de histórias. Às vezes o que a gente precisa apenas é dar uma adaptada. Às vezes a gente pode até contar a mesma história, mas o jeito de contar é que muda um pouco. Nas minhas oficinas, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu ajudo a aprimorar, a lapidar, a trazer à tona aquele contador de histórias que todo mundo tem dentro de si. E esse é um trabalho que me deixa muito contente.